Saudações, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus está nos concedendo, né? Mais uma noite para falar da palavra do Senhor. Quero que os irmãos possam se sentir à vontade na live, já entrar, já começar a compartilhar, deixar like, deixar seu comentário, e aí vai fazer com que esse estudo chegue para outros irmãos adventistas na fé. Então, vamos aguardar um pouco até que os irmãos possam estar aí à vontade na live. Já vai deixando seu comentário, deixa o seu like. O compartilhamento é muito importante, ajuda muito o canal. Eu vou ficar batendo sempre nessa mesma tecla, porque as pessoas às vezes não sabem, né? Tem pessoas que acham que não precisa fazer esse tipo de trabalho, né? De curtir, não vai custar nada, não vai tirar nenhum valor, e comentar e compartilhar a live, porque vai ajudar o canal a crescer e vai fazer com que essa live fique lá no topo. Quando alguém abrir o aplicativo do YouTube, a live vai ficar ali como destaque. Então, eu peço vocês, de uma forma carinhosa, que vocês deixem o seu like, deixem o seu comentário. A gente vai fazer a oração inicial para a gente começar o estudo de Ezequiel. Eu vou deixar aí já o estudo na tela, e a gente vai esperar um pouco, né? Esperar alguns irmãos entrar, porque o YouTube vai estar notificando, né, os aparelhos, e aí demora um pouquinho para os irmãos estar na live. Vamos aguardar ali 2 minutinhos, que o programado é para 7h30 da noite, né? Então, eu peço a compreensão dos irmãos e que possa entender, a gente esperar esses 2, 3 minutinhos para a gente dar seguimento à nossa oração inicial. Não podemos começar o estudo sem uma oração, e depois dessa oração a gente faz o estudo de Ezequiel 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, vamos aguardar os irmãos a entrar, fique à vontade, já deixa o seu comentário, deixa o seu like, seja bem-vindo, né? Mais um estudo, Deus dá força, né? Deus dá ânimo para a gente continuar, porque não é fácil, é muito ataque, é muita perseguição, é muito ódio, e a gente tem que orar mesmo, ainda mais nesse tempo de perigo, né? Que Satanás está odiando as pessoas que estão querendo fazer as coisas certas, as pessoas que estão querendo viver os princípios da mensagem. Vamos orar nesse sentido, eu peço orações dos irmãos também. Não é fácil estar aqui na frente da tela, na frente dessa câmera, não é fácil também estar pregando, né, para os irmãos, porque é um trabalho muito árduo, é um trabalho prazeroso também, né? Tem as partes boas, tem as partes negativas, mas as negativas a gente passa do lado de Jesus e vai enfrentando cada obstáculo. E seja que Deus quiser, a mensagem ela vai avançar. As pessoas que estiverem pegadas às coisas, a bem materiais, a qualquer outra coisa, qualquer outro ídolo, Deus vai purificar, Deus vai chamar a atenção no tempo certo. Então a gente aguarda e espera sempre no Senhor. Irmãos, gostaria muito que vocês deixassem o seu like aí. Se o áudio não estiver saindo ok, fale nos comentários, porque vai me ajudar, né? Uma vez eu estava fazendo uma transmissão e o áudio não estava saindo, aí ficou uns 5, 10 minutinhos sem áudio, e graças aos irmãos comentando, eu fui lá e consertei o áudio. Então, qualquer falha que estiver dando aí, pode deixar nos comentários, vai me ajudar bastante. Vou deixar embaixo como que essa mensagem chegou. Não é por acaso que a mensagem está aqui sendo falada para vocês, né? Está sendo pregada para vocês, porque Deus enviou, sim, mensagens profundas da palavra de Deus. Então, vamos dar seguimento à nossa live, nosso estudo de hoje. Quero que vocês, em espírito de oração, curva as suas cabeças, feche os seus olhos e fique de joelhos. Vamos fazer uma oração e falar com o nosso Senhor, pedindo mais uma vez a orientação do Espírito Santo para conduzir essa chamada, conduzir esse estudo. Pai querido, que está no céu, Deus poderoso, majestoso de poder, esteja conosco, Pai, mais uma chamada, mais um estudo na Tua presença. Queremos estar com o coração limpo perante Ti nesse momento, para falar da Tua palavra. Queremos ter o temor e o tremor
quando a gente vai abrir a tua palavra para falar das tuas profecias. Que o Espírito Santo nos conceda, abra um entendimento, coloque as palavras certas em minha boca, para que a tua mensagem seja exaltada nesse período de estudo. Que o Senhor possa estar enchendo cada coração que está nessa chamada, nessa live. E as outras pessoas que vão acompanhar depois dessa live. Aquelas pessoas que é a primeira vez que está tendo contato nesse estudo maravilhoso. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa na vida deles, que eles possam cada vez mais buscar a tua palavra, buscar as tuas profecias, para que não venha se corromper. Sabemos que sem profecia o povo se corrompe, assim diz sua palavra. Então, Pai querido, te pedimos a orientação e te pedimos também a tua bênção. Não deixe a gente cair em tentação, nos livre de qualquer mal e abençoe cada um que está aqui conosco. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pessoal que está aí também no canal A Mensagem do Selamento, lembrando que esse estudo está sendo transmitido para o canal A Mensagem do Selamento, para o Estudo Profético Avançado do Facebook, né, a nossa página, que está crescendo, graças a Deus. Então, quero agradecer a presença de vocês que estão aí. Vamos dar seguimento ao nosso estudo. Antes de a gente começar, a gente vai só arrumar aqui a tela para vocês acompanharem o estudo na telinha. É muito importante vocês acompanharem esse estudo. Aí, lendo na telinha para vocês, estou fazendo com essa ferramenta essa facilidade para vocês poderem acompanhar, né, o estudo na telinha. Se quiser, eu coloco a tela maior. Se vocês deixarem no comentário, eu quero a tela maior, eu coloco a tela maior, sem problema. Eu tiro a minha imagem aí, coloco a tela maior. Antes de nós começar, a gente vai ler alguns textos. Está aí na tela para vocês, né? O propósito do estudo e também está aí uma meditação, uma introdução. Está lá em Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 28, que diz assim: ao examinar as Escrituras, não vos esforceis por interpretar-lhe as declarações de acordo com vossas ideias preconcebidas, mas por compreender os princípios. Quando uma mensagem vem ao povo em nome do Senhor, ninguém pode excusar-se de não lhes investigar as declarações. Ninguém pode permanecer em atitude de indiferença e confiança própria, dizendo: sei o que é verdade, estou satisfeito com a minha situação. Se apresentar uma mensagem que não compreendeis, ouvi as razões dadas pelo mensageiro, comparando passagem com passagem, a fim de verificardes se é ou não apoiada pela palavra de Deus. Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 28. O Senhor declara nessa citação inspirada que não devemos nunca, jamais, dizer: sei o que é verdade, eu já tenho toda a verdade, estou satisfeito com a minha situação espiritual, Deus não envia mais verdade para o seu povo. Eu já tenho a Bíblia, o Espírito de Profecia, e tenho as minhas próprias interpretações, então estou satisfeito com a minha situação. Jamais podemos ter esse tipo de presunção, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí acompanhando. Devemos apresentar perante o Senhor com um coração sincero de uma criancinha, sujeito a aprender. E é por isso que a mensageira do Senhor recebe do Senhor a interpretação, recebe do Senhor a mensagem direta do Senhor, mostrando que se apresentar uma mensagem que não compreendeis, ouvi as razões dadas pelo mensageiro, comparando passagem com passagem, a fim de verificardes
se é ou não apoiada pela palavra de Deus. Porque se eu não faço essa verificação cuidadosa, mais cedo ou mais tarde, a mensagem pode me surpreender. A mensagem pode ser do Senhor. E eu posso estar rejeitando as mensagens do céu. Ao longo dos tempos, meus irmãos, todos os que depositaram a sua confiança nos chamados sábios e nos grandes cristãos da época, todos considerados homens piedosos, foram, por eles mesmos destituídos da coroa da vida eterna. Assim como os leigos judeus nos dias de Cristo, por não terem assumido total responsabilidade por sua própria salvação. Jesus veio com um desdobramento da verdade, mas o povo estava inclinado em seguir os seus próprios corações e seguir também a voz da maioria. A voz da maioria estava sufocando a verdade que o Senhor Jesus estava apresentando para o povo. E o povo rejeitou o Filho de Deus, rejeitou as mensagens vindas do próprio Deus. Isso é muito perigoso. Devemos investigar, verificar. Se parece uma mensagem para mim, eu tenho que o meu dever perante o Senhor não é ouvir a voz da maioria, mas é pegar o material, olhar e investigar se está de acordo com a Bíblia e o Espírito de profecia. E eu tenho que aceitar. Eu não posso recusar a mensagem quando é apresentada sem antes fazer uma investigação parcial. O que significa isso? Uma investigação sem terceiros, sem alguém falando. Não acompanha essa mensagem. Não faça isso, essa mensagem é isso. Não, sem terceiros. Você vai pegar o material e vai analisar em espírito de oração. Então, se todos fizessem isso, eu tenho certeza que a palavra ia chegar a muitos corações e muitas pessoas iam abraçar a verdade presente. O nosso propósito desse estudo é para mostrar o tempo da chegada e a missão da carruagem que Ezequiel viu em 2 relatos de selamento. As pessoas estão imagina ou supõem ou interpreta como se fosse vai haver um selamento só e todo mundo juntos, aí Deus sela e salva os seus filhos. E não é bem assim. Há um selamento mais 2 períodos de selamento. A gente vai entender isso. O chamado de Ezequiel para o ofício profético é uma das experiências mais interessantes dos antigos videntes. E a revelação do que ele viu junto ao rio Quebar talvez seja de maior importância para o céu, irmãos e irmãs. A terra que Ezequiel viu, ou a visão que Ezequiel viu perto do rio Quebar, nesta época era registrada nos livros sagrados, porque de maneira notável revela aquilo que une o céu e a terra, assim como os Dardanelos liga 2 mares importantes. Por isso que o tema do estudo é os Dardanelos da Bíblia, Ezequiel 1. Assim, com esse estudo e com essa introdução, a gente vai entrar na visão de Ezequiel, que traz luz o fato de que a terra será visitada pela majestade do universo. Pode ser de uma forma apropriada, chamado os Dardanelos da Bíblia. Agora, vocês que estão aí acompanhando, vai compreender melhor esse aparentemente mais confuso e complicado dos simbolismos bíblicos, porque Deus enviou a sua interpretação na sua igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E outra, vocês seguirá a descrição das imagens que vai aparecer para vocês. O carro, essa ilustração não foi feita por acaso. Deus não enviou essa imagem
essa ilustração profética como se fosse algo só para mais um desenho no mundo. Não. É para que toda alma sincera venha entender esse assunto tão importante. A descrição do profeta sobre os mistérios aqui tratados. Vamos entender o que a palavra de Deus fala sobre Ezequiel 1. Pegue a Bíblia de vocês. Está aí na tela? Tá. Mas, mesmo assim, pegue a Bíblia de vocês e acompanhe a leitura. Ou também pode acompanhar aí também na tela. Diz assim o profeta Ezequiel: E eu olhei, eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem, e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele. E saía do seu meio como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Também saindo do seu meio, veio a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Presta bem atenção como é a aparência desses 4 seres. E esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 faces, e cada um tinha 4 asas. E os seus pés eram pés retos, e a sola dos seus pés era como a sola do pé de um bezerro, e ele cintilava com a cor de bronze, polido, e tinha as mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados, e as 4 tinham suas faces e suas asas. Suas asas estavam unidas com uma outra. Elas não se viravam quando iam, e ia quando uma reto para frente. Interessante, né? Deus colocou 4 seres, presta bem atenção, 4 seres viventes, e eles tinham a aparência de semelhança de um homem. E aí vai mostrar os detalhes. Quando a semelhança de suas faces ao 4 tinha. Deixa eu colocar na telinha para vocês aí. Aí. Quanto à semelhança de suas faces, as 4 tinham a face de um homem, e a face de um leão do lado direito, e as 4 tinham a face de um boi do lado esquerdo, e as 4 também tinham a face de uma águia. E eu vi como a cor de âmbar, como a aparência do fogo, por dentro dele ao redor, desde a aparência de seus lombos para cima, e desde a aparência de seus lombos para baixo. E eu vi como se fosse uma aparência de fogo, e ela tinha um brilho ao redor, como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva. Assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor, e quando eu a vi, caí sobre a minha face e ouvi uma voz que falou. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 e versículo 4 até o 10, e depois 27 e 28. O que Ezequiel viu? Vamos entrar em detalhes, mas fique com isso na mente, aquilo que está escrito em Ezequiel 1, essas passagens que nós acabamos de ler. Ezequiel 10:6 diz: E aconteceu que, quando ele comandou o homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Então ele entrou e parou ao lado das rodas. Ezequiel 10:6. Vamos chamar a atenção de vocês neste momento. Toda a nossa atenção para essa cena maravilhosa que Ezequiel viu na beira do rio Quebar, na terra dos caldeus, em Babilônia, sendo a aparência da semelhança da glória do Senhor, o profeta enfatiza. Então, era o Senhor em um de seus tronos que Ezequiel viu. 4 tronos registrados. Além dessa visão divina que Ezequiel viu, Ezequiel 1:28, a Bíblia descreve Deus entronizado
em 3 outras ocasiões. Uma vez como visto por Isaías e 2 vezes como visto por João, o revelador. A saber, primeiro, Isaías 6, versículo 1 até o 4. Colocar na telinha para vocês. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a sua face, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O próximo. E imediatamente eu estava no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Um parênteses aqui, meus irmãos. Vocês vão ver 4 tronos, 2 fixo e 2 móvel. Não é por acaso. Vamos entender esse ponto. E ao redor do trono havia 24 assentos. E sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. Isso aí, segundo o trono. O primeiro eu li para vocês. O segundo está em Apocalipse. O primeiro está em Isaías 6, versículo 1 até o 4. E esse segundo está em Apocalipse 4, 2 e Apocalipse 4, 6. Vamos para o terceiro. O terceiro trono diz assim, e está em Apocalipse 22, 1. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Uma vez que o trono visto por Isaías, o primeiro que eu li lá, juntamente com o segundo, uma vez que o trono visto por Isaías era um trem, ou um séquito, e uma vez que, ao entrar no templo, e os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, como está descrito em Isaías 6, versículo 1 até o 4, ele é, portanto, um trono móvel, ao passo que tanto o de Apocalipse 4, que tem um mar de vidro diante de si, quanto ao de Apocalipse 22, que tem o rio da vida diante de si, são tronos fixos, ou seja, 2 fixos e 2 móveis. Embora o trono de que Ezequiel viu seja semelhante ao que foi mostrado a Isaías, ainda assim, meus irmãos, são tronos distintos e separados, pois cada um dos serafins da visão de Isaías tem 6 asas, enquanto cada um dos querubins da visão de Ezequiel tem apenas 4. Além disso, na última visão, os querubins ficavam sobre o trono, enquanto na primeira ficava acima dele. Ou seja, 4 tronos, 2 fixos e 2 móveis. Ao determinar a localização do trono de Apocalipse 4 e de Apocalipse 22, vamos notar que, em primeiro lugar, que o último, aquele do qual procede o rio da vida, diz o revelador, Apocalipse, o trono de Deus e do Cordeiro. Aquele no qual Cristo se assentou à direita de Deus após a sua ressurreição. O primeiro, aquele que tem um mar de vidro diante de si, está também de acordo com a visão de João, no lugar santíssimo do santuário celestial, pois João viu diante dele 7 lâmpadas de fogo, como Apocalipse 4, versículo 5,
deixa bem claro para nós. Então, meus irmãos, com relação à mudança do Pai e do Filho do trono de Deus e do Cordeiro, aquele onde está o rio da vida, para o trono onde está o mar de vidro, vamos ler em Primeiros Escritos, página 55. Vamos entender esse ponto-chave. Primeiros Escritos, página 105, ou 55. Diz assim: viu o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro, perceba que esse carro aí é o carro de Ezequiel 1. Ela vai usar a mesma passagem que está descrita ali, a mesma descrição de Ezequiel 1. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundando por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Primeiros Escritos, página 55. Perdão, meus irmãos, eu falei que é o carro de Ezequiel 1. Não, é o trono de Deus, mas na outra passagem do Primeiros Escritos, ali vai falar do carro de Ezequiel 1, tá bom? Eu me enganei aí, peço perdão a vocês. Primeiros Escritos, página 55, está falando do trono, aonde Jesus se levantou, né, desse trono, e o carro de nuvem com rodas como flama de fogo, circundando por anjos, veio para onde estava Jesus, e ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava também. Agora, Primeiros Escritos, diz assim, com relação à segunda vinda, né? A inspiração escreve: a terra agita-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem o sono da morte. Eles respondem à chamada e saem revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: vitória, vitória sobre a morte e a sepultura. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Então, os santos vivos e os ressuscitados erguem as suas vozes em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Os santos vivos são transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontram seu Senhor nos ares. E em cada lado do carro de nuvem havia asas, e debaixo dele rodas vivas. Aqui sim, um parênteses aqui. Aqui sim ela vai citar os carros de Ezequiel 1. Esses carros que vai levar o pessoal para o céu. E olha só a descrição. Em cada lado do carro de nuvem havia asas, e debaixo dele rodas vivas. E movendo-se o carro para cima, as rodas clamavam, santo, e as asas movendo-se, clamavam, santo, e o séquito de santos anjos em redor da nuvem clamavam, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, glória, aleluia, e o carro movia-se para cima, em direção à santa cidade. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos em um quadrado perfeito, com Jesus no centro. Estava ele de pé, com a cabeça e os ombros acima dos santos e acima dos anjos. Nosso maior interesse, Primeiros Escritos, né, página 287, está falando desse carro. Carro que é a descrição exata do carro de Ezequiel 1, que ele viu também em visão. Nosso maior interesse, meus irmãos, neste ponto, é saber a localização e a missão do trono que Ezequiel viu e sobre o qual ele diz: E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte. Ezequiel 1, versículo 4. O fato de que o redemoinho que envolvia o trono veio, diz Ezequiel,
mostra que esse trono, assim como o de Isaías 6, que eu acabei de ler para vocês, é móvel e que veio junto ao rio Quebar. Então, esses tronos que Isaías 6 viu e Ezequiel 1 viu, eles é móvel, ele se movimenta, eles não ficam fixados. Vamos lá agora em Ezequiel 10, 20. Vamos entender um pouquinho Ezequiel 10, 20, que diz assim: esta é a criatura vivente, continua Ezequiel, que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E eu sabia que eles eram os querubins. E os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Ezequiel 10, 20 e Ezequiel 10, versículo 19. Esta criatura vivente, Ezequiel viu debaixo do Deus de Israel, que está acima dos querubins. Com a carruagem subindo da terra, mostra que, nesse trono em particular, Deus visita a terra e depois, quando a sua missão é cumprida, essa visita retorna ao céu. Naturalmente, nosso maior desejo, irmãos, é saber a resposta para a pergunta: quando essa visão profética será cumprida? Esse é o principal ponto. Para a gente entender, a gente vai ter que ler a palavra de Deus e o Espírito de profecia. De acordo com Ezequiel 2:3, de acordo com Ezequiel 3:1, 4, capítulo 3, versículo 1, 4, 5, 7, o profeta deveria levar sua mensagem a toda a casa de Israel. A gente vai entender o contexto disso aí. A gente vai entender o porquê Deus enviou essa visão para o tempo dele e por que Deus mandou que essa mensagem fosse enviada não para o mundo, mas para a casa de Israel. O termo casa de Israel significa todas as 12 tribos ou apenas as 10 tribos, depende do contexto. Mas nesse caso é as 12 tribos. A casa está falando, reunindo a todas elas. A Reino de Israel, quando fala Reino de Israel, está mencionando só as 10. Mas quando fala Casa de Israel, está reunindo todas elas, as 12. Ele, o profeta, não entendeu o significado da visão. Se tivesse entendido, ele teria explicado, ao invés de dizer, ele mesmo diz em Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 15, vou colocar aí para vocês. Diz assim, Ezequiel 3, versículo 15, ele não entendeu a visão que Deus enviou para ele. Fui-te, o profeta declara, fui-te com os do cativeiro em Tel Abib, que habitava junto ao rio Quebar, e me assentei onde eles se assentavam, e fiquei ali atônito entre eles 7 dias. Ezequiel 3, versículo 15. Uma vez que, por ocasião da visão, a casa de Judá, o reino das 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, que era chamado de Reino de Judá, quando a outra do norte era Reino de Israel, mencionando só as 10, quando a casa de Judá, o reino das 2 tribos, estava em cativeiro na terra dos caldeus, em Babilônia, e a casa de Israel, o reino das 10 tribos, estava em dispersão entre as nações para onde havia sido levada e espalhada alguns anos antes. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 6, vai falar ali da destruição das 10 tribos, né? A deportação do pessoal que estava ali e a substituição por outros povos, né? Pagãos que ficaram ali em Samaria, ficaram ali no norte de Israel. Ou seja, não havia possibilidade de Ezequiel entregar a mensagem a eles, porque o povo estava disperso. E como a mensagem se dirige tanto à casa de Israel quanto à casa de Judá, Ezequiel 9, versículo 9, as 12 tribos, consequentemente, foi profética no tempo de Ezequiel. E ela não se cumpriu ainda, não era para o tempo dele.
porque era para a casa de Israel, para as 12 tribos. E naquele tempo só tinha, ele estava cativo, né? Ainda a tribo de Judá e a Benjamim. Não tinha as 10 tribos aí mencionado nessa profecia. É para a casa de Israel. Além disso, a nação judaica, até o tempo de Cristo, não tinha nenhuma luz sobre essa profecia. E ela lhes parecia complicada demais para ser compreendida. E até mesmo arriscada para ser lida por uma mente comum. Por isso que todo esse capítulo parecia tão obscuro e cheio de mistérios para os antigos hebreus, que eles não permitiam que ninguém o lesse antes dos 30 anos de idade. E não tendo visto nenhuma luz nessa escritura até o tempo presente. A igreja cristã fez pouca ou nenhuma tentativa de explicá-la, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, enviou sim luz para explicar essas tremendas profecias, para que a gente venha entender esse assunto. Por quê? Porque Deus quer que o povo de Deus receba a chuva serôdia em nossos corações, para que a gente venha estar apto para receber o segundo Pentecostes. Então, as profecias que até aqui a gente não entendia, há 94 anos, o Senhor enviou mais luz para trazer a compreensão e varrer da mente humana toda a interpretação particular, todas as interpretações que os seres humanos não inspirados, né, por Deus estão inventando, criando na nova escola teológica, né? Felizmente, confunde a mente. As pessoas que já tiveram a mente cauterizada com esses ensinos vai ter que entrar nesse campo de humildade, em desaprender para aprender a profecia correta, vindo na interpretação do próprio Deus. Porque Deus que escolhe o instrumento para dar a interpretação. E, como nenhum massacre, ou seja, nenhuma matança, como é descrito em Ezequiel 9, jamais ocorreu, seu cumprimento ainda é futuro. É evidente que a visão era profética na época de Ezequiel e tem sido profética desde então, porque ainda não se cumpriu, por isso que é profética. E se quisermos que ela se cumpra e não permaneça como um relato sem frutos e sem valor, ou seja, no qual Deus nunca vai fazer isso para com seus filhos, então seu mistério deve ser revelado agora e sua ação executada em um futuro próximo. Por quê? Porque aquilo que Deus escreveu, mediante aos profetas, vai se cumprir todas elas. Nenhuma palavra dele vai ficar suspensa no ar sem um cumprimento. Meus irmãos, eu agradeço a presença de vocês. Deixe o seu like, compartilha, para que outras pessoas possam entender esse assunto, esse mistério que está sendo revelado diante de nossos olhos. Há 94 anos, Deus enviou luz para o seu povo. E essa luz vem brilhar, é um desdobramento para que a gente venha estar preparado para o dia terrível, grande e terrível dia do Senhor. Sob essa luz clara que a gente está apresentando aqui nesse estudo, desses fatos que Ezequiel viu no rio Quebar, o capítulo 9 é visto como uma cena culminante da visão, descrevendo a terrível obra que o Senhor realizará quando, junto com os querubins, visitar a terra. O capítulo mostra as terríveis consequências para aqueles que rejeitarem sua mensagem. As bênçãos perdidas, o reino perdido, experiência terrível e trágica. Esse será o destino de todos os que se recusarem a se despertar e a reconhecer a mensagem, mas que, ao invés disso, vão preferir permanecer na ignorância de sua verdade e de seu objetivo da vinda do Senhor em seu trono. Eu quero que todos nós venham para estar do lado onde a gente vai reconhecer, vai se despertar e vai reconhecer que a mensagem que Deus enviou, assim, é mais luz para preparar o povo para estar em pé no dia grande e terrível dia do Senhor. Enquanto o profeta olhava para o norte, ele viu uma grande nuvem vindo como um redemoinho para a terra. Agora, observe uma coisa, meus irmãos. O fato de que ela se aproximava cada vez mais
ele viu os seres viventes, as rodas e o restante. A visão ficando mais clara. Então, a aparência da visão que ele recebeu era semelhante da glória do Senhor. Então, o profeta cai, né? Ele diz, sobre a minha face, eu ouvi uma voz que falou, ou seja, sem dúvida, o próprio Senhor veio para dar uma mensagem a Ezequiel. E disse, vou colocar aí para vocês, Ezequiel 1, 28 e Ezequiel 2, 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde, que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos impudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles que ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos esteja contigo, e habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te ausentes com os teus olhares, embora seja uma casa rebelde. Ezequiel 1, 28, Ezequiel 2, 3 até o 6. O profeta diz, né? E disse-me, filho do homem, e Deus declara para ele, vai, entra na casa de Israel, porque eles não vão te ouvir, mas entre. Quer deixar eles ouvir ou não? Fala com as minhas palavras a eles, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Ezequiel 3, 4 até o 6. O Senhor está afirmando, fala ao meu povo, porque um povo de coração duro, vocês vão chegar para falar sobre mais luz que o Senhor envia da sua palavra, eles vão rejeitar, não vai acreditar nos profetas que o Senhor enviou, mas fale, quer que eles ouçam ou não, faça a tua parte. E é isso, meus irmãos. Essas palavras essenciais, de grande importância para todos, revela que a mensagem que o profeta recebeu é apenas para o povo de Deus e que, por extensão lógica, toda visão do qual é uma parte encontra seu cumprimento em um tempo em que o Senhor envia a advertência, porque sua igreja está em um nível espiritual muito baixo. Está escrito, não está ao ponto de cair, mas ela não vai cair. Deus vai salvá-la, Deus vai resgatá-la. Mas o profeta recebe do Senhor, são imprudentes e duros de coração. É uma casa rebelde. Que triste, né? Receber essa sentença, né? Esse conceito, essa lógica, essa verdade. Mas ele fará nela. Deus vai fazer uma obra de selamento e uma matança. Em toda a Bíblia, há apenas uma igreja e que se encontra uma situação quanto à condição que o profeta recebe do Senhor. Essa condição causa tempo e resultado que corresponde ao da profecia. E essa é a igreja de Laodiceia, o povo que anuncia o juízo. Em Testemunho para a Igreja, volume 9, página 164, diz o seguinte: a fim de serem purificados e permanecerem puros, os adventistas do sétimo dia têm de possuir o Espírito Santo em seu coração e lar. O Senhor me revelou que quando o Israel de hoje se humilhar perante ele, limpar toda mancha que porventura contamine o templo da alma, ouvir-lhe-á as orações. Ou seja, só depois que passar essa purificação, Deus purificar o seu povo, o seu coração, e lembre-se,
todos nós vamos passar pelo tempo de angústia, porque o Senhor vai enviar o tempo de angústia para todos aqueles fiéis, porque precisa também mudar o coração, precisa confessar os seus pecados, precisa abandoná-lo. É por isso que todos nós vamos passar de uma forma maior ou menor. Isso vai depender da nossa profissão de fé, se está correspondendo de acordo com as nossas obras. O tempo de angústia de Jacó está às portas. Todos nós vamos passar por isso, graças a Deus. E toda mentalidade terrena vai ser despida, vai ser lavada. E a gente vai ser como Jacó, né? Na noite que ele lutou com o Senhor e prevaleceu, porque ele foi humilde em reconhecer o seu pecado e falou: eu não deixarei tu ir enquanto não me abençoares. E foi isso. Ele, na perseverança e na humildade, Deus o perdoou e ele foi poupado. Os jacobitas de hoje também vão passar por uma cena semelhante. Em oração, vão estar lutando com Deus em oração, porque Deus vai permitir que o tempo de angústia venha a todos os jacobitas, para que a gente venha a se purificar e totalmente ser transformado na imagem e semelhança de Cristo, ter um coração puro. Agora, Profetas e Reis, página 366, diz assim: aquele que Deus propôs em realizar em favor do mundo, por intermédio de Israel, a nação escolhida, ele executará afinal por meio de sua igreja na terra. Graças a Deus. Agora, ambas comprova a advertência do espírito de profecia de que maior engano pode sobrevir à mente humana. Eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. Maior engano pode sobreviver à mente humana do que a confiança de estar correto quando está totalmente errado. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano. Em vez de uma condição excelente, está num triste engano. Todavia, sincero neste engano. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus, enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual, melhores que todo mundo, porque participa das reuniões, faz orações. Aí vem a testemunha dizendo: a mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Ou seja, em outras palavras, muitos colocam a capa sobre o mal, fingem que nada está acontecendo de ruim, e a profissão de fé aumentada, querendo mostrar de que está perto de Deus, está indo para o reino. E tem alguns que até dita quem vai para o reino e quem não vai. É porque está exaltado. Aí, Deus fala: surpreendente denúncia do seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Por dentro está oco. Esse testemunho tão incisivo e severo não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala, e o seu testemunho tem que ser correto. Testemunho, volume 3, página 252, 253. Uma vez que o Senhor diz que todos da casa de Israel são impudentes e duros de coração, Ezequiel 3:7. Cada um que tem a intenção de ser salvo, decidam conhecer o pior aspecto de seu caso. O tempo de declínio da igreja, do povo que não querem submeter à vontade do Senhor, viver os princípios. Seu povo, o povo de Deus, se permanecer sendo enganado, eles vão continuar tendo um coração imprudentes e duros de coração. E se a espiritualidade da igreja continuar a diminuir, então, com tal igreja, o Senhor nunca poderá terminar sua obra na terra. E a porta da graça deve finalmente se fechar sobre um mundo em total escuridão.
não tendo santos vivos para trasladar na aparição de Cristo, o Senhor não vai levar, o Senhor não vai levar o seu povo e não vai concluir a obra do Evangelho. Mas o Senhor tem um povo em Israel que suspira e geme, que segue os princípios da mensagem, que segue todos os princípios que o Senhor estabeleceu. Eles não grangeiam a favor de ninguém. Eles querem sempre estar em favor do certo, mesmo que a sua reputação fica em jogo. Eles não querem saber se a reputação ou vai ser mal falado ou vai ser criticado. Eles querem saber de fazer as coisas certas. Você pode notar, meus irmãos, todos aqueles que forem fazer aquilo que está escrito de acordo com os princípios da mensagem vai sofrer perseguição. Não importa em qual posição que você esteja, não importa em qual canto que você está da igreja, vocês vão sofrer perseguição no momento que decide que não vai lançar a capa sobre o mal. E o Senhor não opera agora, né? Como diz o Espírito de Profecia, não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. E dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teria esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornaria sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Testemunho, volume 6, página 370. Tendo agora, meus irmãos, contido por causa dos membros não convertidos e desviados da igreja, o que ele fará agora quando ele diz: todos da casa de Israel são imprudentes e duros de coração, por causa desses fatos, por causa dessas passagens inspiradas que eu acabei de ler. Por isso que Ezequiel recebe: você vai entrar numa casa, você vai estar pregando uma mensagem para uma casa rebelde. Eles não vão te ouvir, mas queira eles ouvir ou não, eles têm que saber o que vai acontecer. Porque quando estiver acontecendo, não foi pego de surpresa. O próprio fato de que eles estão se detendo, ou seja, é a evidência mais portentosa de que ele precisa fazer uma obra especial para a igreja antes que ela possa concluir sua obra na terra. E, frente a frente, com essa solene certeza, cada um, portanto, que busca uma herança nas alturas, manterá a mais estrita integridade e mente aberta ao estudar a respeito da obra especial envolvida. Vocês que estão aí nos canais, presta bem atenção nesse estudo. Queira vocês ou não, a mensagem chegou com a interpretação que o Senhor enviou. Para que, em nossa aflição laodiceana, não encontrem a gente sem o remédio. Não encontra o seu povo sem o remédio que vai nos curar da cegueira espiritual. Agora, Profetas e Reis, página 372 diz assim: enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Então, a igreja que o nosso Senhor deve receber para si, a sua vinda, será igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. Então, ela aparecerá como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares 3:10. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, que é a lei dominical. Conflito final aqui, a lei dominical. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. O grande conflito, página 425, e Profetas e Reis, página 372. Então, aquelas pessoas que têm uma interpretação particular das Escrituras, que interpreta de que a igreja ela vai estar fugindo, a igreja visível vai estar fugindo para o mato, para as montanhas. Este texto aí, tanto no Grande Conflito e no Profetas e Reis, quebra essa interpretação particular. A igreja, ela é triunfante, ela é brilhante, ela é formosa como a lua,
brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. E ela vai, no conflito final, quando a lei dominical surgir, ela deve ir a todo mundo vencendo. E para vencer, ela não vai correr e se esconder. Não é isso que o texto está falando. Vai sair vencendo e para vencer. Mas, irmão Tiago, e os textos que a irmã White fala que o povo vai estar fugindo, indo para os lugares solitários, fugindo das matas, das montanhas, se escondendo nas montanhas? É a igreja invisível. Tem que se aplicar para a igreja invisível, porque a igreja visível vai ser selada antes da lei dominical de Apocalipse 7. Eles serão selados na fronte. Não solte os ventos, os anjos estão segurando. Apocalipse 7 declara até selar na fronte. Depois que a obra estiver concluída, Deus permite que o conflito final surja no mundo, que é a lei dominical, e a igreja vai indo a todo mundo vencendo e para vencer, e não correndo, e não fugindo. Mas o povo de Deus, que está na igreja invisível, que não tem placa, eles vão passar por essas cenas no conflito final, enquanto a outra está vencendo e para vencer, pregando o evangelho nos 4 cantos da terra, a igreja visível, o povo sincero dessa igreja vai estar fugindo e se escondendo, porque não quer seguir o sistema, porque não quer obedecer o sistema, porque quer obedecer ao Senhor. Esse é o ponto, meus irmãos. Não se iluda com as interpretações particulares que tem por aí. Deus chega sempre com a interpretação correta. Querendo ou não, o Senhor vai chegar com a interpretação correta e a gente tem que ser humilde e ter um coração de uma criancinha sujeito a aprender, né? Tem muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. A gente tem que entrar nesse campo de humildade. Observe as palavras, sem mácula. Seu conflito final, que o grande conflito, na página 425, e Profetas e Reis, página 372. As palavras sem mácula, seu conflito final, deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. Então, essas declarações inspiradas evidenciam uma igreja pura e triunfante, aperfeiçoada por uma obra especial de purificação, que deve ocorrer antes que a obra do evangelho seja concluída em qualquer parte do mundo, mostrando a aptidão da igreja para a grande obra que lhes foi confiada. A inspiração continua em Primeiros Escritos, na página 278, que diz assim, grande e prodígios eram operados, doentes eram curados, e sinais e maravilhas seguiam os crentes. Primeiros Escritos, página 278. Como essas obras poderosas são realizadas no tempo do alto clamor da mensagem do terceiro anjo, irmãos, a purificação ocorre no início do alto clamor. E a partir disso, segue-se como uma necessidade lógica que a profecia de Ezequiel sobre o selamento, sobre a marcação e a matança, deve trazer o anúncio da purificação da igreja. Continuando a contemplar em visão os querubins, Ezequiel viu a glória do trono de Deus, o profeta viu também o Senhor chegar ao limiar da casa, igreja, e ao dar a ordem ao seu anjo que estava vestido de linho e que tinha um tinteiro de escritor ao seu lado, Ezequiel o ouviu ordenar ao homem, vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros disse, ide após ele através da cidade, fere, e não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matais totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. E o Senhor começou no santuário. Ezequiel 9, 3 até o 9, fala dessa matança e dessa marcação. E aí o profeta recebe do Senhor sempre a imagem daqueles que ficaram sem os selos, ou sem o selo. E Ezequiel 9, versículo 9, fala, tu destruirás todo o restante de Israel no derramar da sua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande.
e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade. Porque dizem, o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Ezequiel está declarando aí, ó, no finalzinho da passagem. Todo aquele que faz iniquidade, que comete injustiça, está dizendo com as suas ações, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Por isso que eu faço isso. Por isso que eu posso cometer injustiça aqui, posso fazer uma coisa aqui, ou secretamente, de uma forma sutil aqui, posso puxar aqui. Essas ações mostram, se eu fizer essas ações, mostra em si que eu estou dizendo, na minha atitude, o Senhor abandonou a terra. É isso que está acontecendo com muitos, mas o Senhor tem um povo fiel que vai passar por muitas provas, mas no final vai ser selado. O mais importante é ser selado no final. Revelando uma separação completa dos ímpios, do meio dos justos. Esses versículos que eu acabei de ler de Ezequiel têm conexão com Ezequiel 1. Lembrando que na época, quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulos. Era uma carta. Era um livro sem capítulos. Então, essa descrição de Ezequiel 9 é uma separação completa dos ímpios do meio dos justos. Profeticamente, esses versículos avisam sobre a iminente purificação da igreja, sua única salvação. E tendo lugar na cidade, em Jerusalém, Israel e Judá, na igreja, não no mundo, temos pelos quais os termos que o Senhor coloca, pelos quais o mundo não pode ser chamado, pois se aplica exclusivamente ao povo de Deus, à igreja. Essa obra de separação está estritamente confinada na igreja, para a igreja. Além disso, de que os ímpios são tirados do meio dos justos, também mostra que a separação não pode ser no mundo. Se fosse no mundo, teria de ser feita de maneira oposta. Os justos seriam tirados do meio dos ímpios. Lembre-se de que o Senhor disse a Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde, que se rebelou contra mim, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas a casa de Israel. Uma missão, Ezequiel 3, 2, 3 e capítulo 3 e 5, né? É uma missão que vai resultar no selamento dos 144 mil, as primícias. O mais poderoso dos anjos, diz o Espírito de Profecia, tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar na frontes o sinal ou a inscrição. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Testemunho para ministro, página 444 e 445. O selamento de Apocalipse 7 é o mesmo que a marca de Ezequiel 9, a marcação, a purificação. E assim nos é dada uma dupla visão da obra final da igreja, no tempo do selamento, como está em Testemunhos, volume 3, página 266, que diz assim: obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sentirão muito profundamente os erros do profeta povo de Deus, isto é, fortemente salientado pela ilustração do profeta, da última obra isto é, fortemente salientado pela ilustração do profeta, da última obra na figura dos homens, com armas de destruidoras na mão. O homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Testemunhos, volume 3, página 266. Visto, meus irmãos, que isso aqui não é uma brincadeira, é uma mensagem profética que ainda não se cumpriu, essa purificação ou selamento ocorre no início do alto clamor, como já vimos, né, a passagem dizendo isso. Os 144 mil são, portanto, as primícias, os primeiros a serem selados em Israel moderno, ao passo que aqueles que são selados após a purificação da igreja são os segundos frutos, ou seja, um selamento, 2 períodos de selamento.
O primeiro antes do soltar os ventos, antes da lei dominical. E o segundo depois da lei dominical, ou durante a lei dominical. Os segundos frutos serão selados. Dos quais João, depois de ter visto 144 mil selados, diz, depois disso, eu olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. Apocalipse 7, 9. Portanto, meus irmãos, o fato de haver uma colheita de 2 frutos mostra que a marcação ou o selamento está em 2 etapas, 2 períodos, e que há 2 relatos do selamento. E Ezequiel diz, e eis que o homem vestido de linho, que tinha um tinteiro ao seu lado, reportou o assunto, enquanto estava na terra. Aí, o outro reporte que o Espírito de Profecia vai mostrar, de acordo com a palavra de Deus, já é o repórter na terra, já é o contexto do mundo, dizendo, eu tenho feito como tu me ordenaste, Ezequiel 9:11. Aqui está, esse é o primeiro relato, feito na conclusão do selamento na igreja. Mas quando o Senhor fala das primícias, menciona a casa de Israel, menciona o Israel moderno. Quando fala dos segundos frutos, primeiros escritos na página 279, diz, vi, diz a serva do Senhor, um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra está feita. E os santos estavam numerados e selados, que é o segundos frutos. Aqui está o segundo relato do selamento, que o contexto é da grande multidão. Esse selamento foi feito durante a execução do selamento no mundo. O contexto é do mundo. O selamento dos segundos frutos, da grande multidão. Por isso que tem 2 reportes. Por isso que tem 2 relatos de selamento. Uma com o contexto na igreja, na obra final da igreja, e o outro com o contexto do mundo, na obra do mundo, na obra final do mundo. E aí a gente tem que pegar as passagens e ler com cuidado, porque senão pode misturar os 2 eventos em um só e começar a misturar os 2 períodos como se fosse um período só. Eu vou estar torcendo aquilo e vou estar interpretando uma interpretação particular da minha parte. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir aquilo que está escrito, né? Seguir o contexto, para que a gente não venha interpretar mal os relatos do selamento. Comparando os 2 relatos, vê-se que cada um deles trata de um evento diferente. No primeiro relato, o Senhor estava na entrada da casa, na terra, Ezequiel 9:3. No segundo, ele estava no santuário celestial. Então, esses 2 selamentos, esses 2 períodos de selamento, um é na entrada da casa, ou seja, na entrada da igreja. O outro ele está no santuário celestial. Depois que o anjo fez seu primeiro relato, o Senhor lhe ordenou, vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche a tua mão de carvões de fogo dentre os querubins, e espalha-os sobre a cidade, ou seja, a igreja. A cidade aí não é o mundo. E ele entrou à minha vista. Ezequiel 10:2. Está falando, Ezequiel recebe a ordem de ter essa visão de que as brasas vivas estão caindo na cidade, na igreja. Mas depois, no seu segundo relato, toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22:11, primeiros escritos, página 279, 280. Ou seja, esse relato já é o fechamento da porta da graça. Continue praticando a iniquidade, porque a porta da graça se fechou, não tem mais salvação. Então, o relato do selamento é um contexto, e o primeiro relato do outro selamento, do período ali, é da igreja, na cidade, Jerusalém. Então, tem que entender o contexto de cada citação. É muito fácil eu pegar a citação, muitas pessoas estão fazendo isso. Pega a citação do Espírito de Profecia e não se conecta. Tem que pegar o Espírito de Profecia e conectar com a Bíblia.
da Bíblia conecta com a mensagem do sellamento, para que a gente venha entender o contexto. Agora, muitas pessoas pegam o texto, entendem aquele texto e começam a jogar, a lançar, como se fosse aquilo que a pessoa entendeu. Não podemos fazer isso. A gente tem que entender o texto do Espírito de Profecia, cada um no seu contexto, cada relato. Se o Espírito de Profecia fala que é durante a lei dominical, é durante a lei dominical. E o seu povo não é os adventistas que está passando com aquelas provas. É o povo da igreja invisível. Quando é uma passagem que fala antes da lei dominical, antes do tempo de angústia, antes da tribulação, antes da grande tribulação, antes de soltar os ventos, na obra final da igreja, aí sim, o contexto é para os adventistas do sétimo dia. Entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro para nós, para que a gente não venha a fazer confusão com os textos inspirados do Espírito de Profecia. Se o tempo da graça se encerrasse no momento do primeiro relato, de Ezequiel 9:11, o Senhor deveria, de acordo com a declaração anterior, estar no céu, depois de descer à terra para receber os seus santos. Então, em vez de estar na terra, depois subir em seu trono, como ele de fato faz, seus santos, Ezequiel 10:19, deixa bem claro. Mais uma vez, o fato do profeta ter sido deixado para trás, quando o Senhor subiu, mostra de uma forma figurativamente, né, que nessa descida e subida específicas, os santos não serão levados para o céu, mas apenas serão libertados do pecado e dos pecadores, preparados para a obra final. No segundo relato, na obra final da igreja. No segundo relato, o anjo Jesus, estando no céu, retirou-se Jesus do lugar santíssimo, como o primeiro escrito na página 280 declara, para descer à terra. Essa breve comparação traz o foco o principal fato duplo que o Senhor está querendo nos passar aqui. No momento do primeiro relato, Jesus entrou no templo, enquanto no momento do segundo relato, ele saiu. Então, não podemos misturar as coisas, tem que entender o contexto. Se vocês não entenderam, se eu falei rápido demais, se eu falei de uma forma muito difícil de entender, pode deixar nos comentários. Pode deixar também nos comentários depois da live, vai ficar o vídeo, aí vocês também podem deixar lá nos comentários. Não fiquei com dúvida, não entendi o que você falou. Tem como você me enviar o material para entender melhor? Tem como passar um estudo para mim no meu PV, no WhatsApp ou no grupo? Pode deixar o seu comentário com o seu número de telefone, ou também pode mandar mensagem que eu posso te responder também nos comentários. Nada a gente vai deixar passar, né? A gente está aqui para ajudar vocês. Resumo do tema que foi apresentado. O tema é rápido, não é demorado, né? É bem dinâmico e bem direto. O resumo de que nós aprendemos. Todos os quantos, como Obreiros Evangélicos, para 264 diz, todos quantos naquele dia mal quiserem servir a Deus, segundo os ditames de sua consciência, necessitarão de coragem, firmeza e conhecimento de Deus e de sua palavra. Pois os que são fiéis a Deus hão de ser perseguidos, e não importa o grau e a posição que a gente esteja, a gente vai ser perseguido. Seus motivos impugnados, seus melhores esforços mal interpretados e seus nomes rejeitados como mal. Obreiros Evangélicos para 264. Então, não importa os motivos que você faça, se for para fazer o bem, vai ser impugnado. Seus melhores esforços para fazer o bem, para avançar a mensagem, vai ser mal interpretado. Tudo que você for falar. E seus nomes serão rejeitados como mal. Se vocês passou por algumas cenas ou algumas circunstâncias, espere, porque vai vir mais. Se você fez alguma coisa certa, de acordo com os princípios de Deus, e o seu nome foi, seus esforços foram mal interpretados, os seus motivos impugnados, e seus nomes rejeitados como mal, nem ficar perto da pessoa, pode ter certeza que a coisa vai ficar pior. Mas lembre-se, Jesus vai estar do nosso lado, porque aqueles que estão sofrendo isso aí, tenha certeza que está do lado do Senhor, porque a árvore que está produzindo frutos vai receber pedrada. Você tem que lembrar disso.
vocês têm que lembrar dessas passagens na hora da aprovação. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que vocês estão aqui estudando. É por isso que eu recebo os comentários de vocês. Vocês agradecendo pelo estudo, amando o estudo. E não esqueça, Jesus vai estar do nosso lado nessas circunstâncias, seja agora, seja no porvir. Mas a gente não pode esquecer de que, quando você for fazer os princípios de Deus, seguir aquilo que está escrito, seguir as coisas certas, você vai ser perseguido, não importa quem seja, vai te perseguir. Aquelas pessoas que não estão seguindo os princípios, a verdade, como ela é simples, eles vão perseguir. Mas não fique preocupado com isso. Isso aí não é nada. Vai vir coisa pior. Então, no tempo de angústia, eu estou ansiando esse tempo de angústia chegar logo, porque não vejo a hora que todos nós venham lutar com Deus em oração, pedindo ao Senhor livramento e pedindo perdão dos nossos muitos pecados e tirando a nossa profissão de fé e mostrando na prática e pedindo perdão ao Senhor e o Senhor nos purificando e nos libertando de todo o pecado, nos perdoando de todos os pecados que nós cometemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero desde já agradecer a presença de vocês. Deixe o seu comentário, ajuda muito o canal. Eu não falo o comentário na live aqui, eu falo o comentário quando o vídeo já é postado e aí fica ali. Quanto mais vocês comentarem ali embaixo, mais o vídeo vai ficar mais em cima no topo do YouTube. E se você compartilha o canal, o vídeo, você vai estar abençoando uma pessoa. Vocês vão estar contribuindo com o reino de uma forma indireta. Vocês estão ajudando o avanço do reino. Então, hoje, todos aqueles têm o privilégio de avançar o reino de Deus e a verdade presente. Então, o estudo deu uma hora e 17, né? Passou de uma hora. Eu não gosto de passar o estudo de uma hora, fica muito enfadonho. Eu peço perdão a vocês, deu 1h17. E quero deixar aqui algum agradecimento dos irmãos que participaram, né, que deixaram o comentário. Tem outras pessoas que estavam participando, não deixou o comentário, não tem problema, mas eu quero agradecer a irmã Leonilda, sempre conosco, né? Ela está sempre estudando e aprendendo e entendendo o assunto. Eu fico feliz, minha irmã. Você, eu creio que o seu esposo está aí do lado estudando, ou está com você, ou está lá também, no celular estudando, eu tenho certeza disso. Então, Deus abençoe você e a sua família, e se você tiver alguma dúvida, pode entrar lá no meu WhatsApp e a gente vai estudar e mostrar para você de uma forma mais detalhada, se você não entendeu o assunto. Obrigado pela tua presença, minha irmã, Deus abençoe. O irmão Roque, sempre conosco também, chegou atrasado, mas não tem problema, o vídeo vai ficar disponível. Se você voltar, você pode, quando assim que terminar a live, você volta o vídeo, você pode assistir na íntegra, desde o começo, né? Desde ali quando apresentou o logo do canal, você pode estar acompanhando essa mensagem maravilhosa. O irmão Rogério, boa noite, meus irmãos, boa noite, irmão Rogério, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela presença, obrigado pela participação, eu fico feliz quando vocês estão participando. Boa noite a todos, final de estudo. Sim, minha irmã Cristiane, obrigado pela tua presença, você também acompanha sempre conosco, está um bom tempo conosco, creio que a chuva cereja já está completa, né, no seu coração, creio que você está assimilando essas mensagens, está entendendo, eu fico feliz também. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, vamos finalizar com uma oração, porque o estudo que a gente apresentou aqui de Ezequiel 1, os Danalénos, né, da Bíblia, né, de Ezequiel 1, veio para nos mostrar que tem tronos fixos e aqueles móveis. E Ezequiel viu uma carruagem, viu os carros de fogo, né? E esses carros estão aqui para nos levar para o céu, como em primeiros escritos, né? Pai 287 deixou bem claro, que eles estão aqui para nos levar para o céu. E eles vão levar, assim, para... Os nossos olhos vão se abrir e a gente vai ver esses carros nos levando para... com 4 rodas, assim como está aqui na imagem aí, né? Na imagem atrás de mim. Esse carro, essa ilustração aí, Deus enviou para mostrar, para a gente ter uma noção de como que é esses carros de Ezequiel.
Entendeu? Então, vamos fazer uma oração final, sem mais delongas, já passou de 1 hora e 20. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Senhor. Pai querido que está no céu, obrigado pelo privilégio de estudar sua mensagem, sua palavra, suas profecias. Obrigado por ter terminado mais um estudo e estar cheio da tua presença, com importantes verdades. Nosso coração está grato, Pai querido, pelo imenso amor que o Senhor tem para conosco e pela verdade presente que o Senhor enviou para cada um de nós. Que esse vídeo, que essa mensagem chegue a muitos adventistas, para que eles venham compreender a tua mensagem. Que aqueles que estão estudando e aqueles que estão pregando, que seja totalmente cheio da tua presença, que faça o teu querer sempre, que segue os seus caminhos, Pai. Abençoe cada um deles, abençoe cada família aqui representada, não deixe eles caírem em tentação, nos conceda uma noite tranquila, de paz na tua presença, que os seus anjos estejam em nosso lar, nos protegendo de todo mal. Perdoa também os nossos pecados, se eu falei alguma coisa que é contra ti, Pai, se é contra alguém, que o Senhor possa me perdoar, que o Senhor possa nos perdoar e que o Senhor possa nos abençoar com a tua chuva. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo. A gente vai estudar Oséias 1 e 2. Em uma linguagem simbólica, Deus enviou essa mensagem. E não é literal, viu? A gente vai entender ali, de acordo com a palavra de Deus, que não é uma visão literal, não é um acontecimento literal, mas uma visão simbólica. Por quê? Porque o Espírito de Profecia declara isso aí. Se o Espírito de Profecia declara, a gente tem que seguir a voz profética, né? Então, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês e que cada um de nós venha estar cada vez mais com o coração aberto, colocando o vaso correto para cima, para receber a chuva, para estar sendo um dos cooperadores de Deus nessa última obra em favor da igreja. Deus abençoe vocês e até a próxima. Maranata.